É isso aí, pessoal. 5 minutinhos. Quero agradecer aí a disponibilidade de todos. Espero que todos estejam bem. Estou muito feliz e quero agradecer a participação. Meu nome é Guilherme Antonini, sou gestor de projetos do Marketplace. Eu vou compartilhar a tela aqui agora, apresentar um pouquinho para vocês. Então, hoje na nossa webinar, nós vamos falar um pouquinho sobre o movimento de histórico de pessoal. A ideia aqui é que a gente tenha várias trocas, então durante a apresentação do Elias, caso tenham qualquer dúvida, anotem, nós podemos compartilhar aqui no chat. Eu sou gestor de projetos aqui do Marketplace. O Elias é nosso head de produtos, já conhece aí vocês, já fez algumas webinars. Então, apresentando um pouquinho aqui os palestrantes. E a ideia aqui é que vocês aproveitem o conteúdo e obrigado por comparecerem, tá? Elias, vou passar para ti. Boa, obrigado, Guilherme. Que Bom dia, agradeço. pessoal. Obrigado mais uma vez aí pela participação de todos. O objetivo hoje é realmente a gente trocar aí conhecimento, trocar informações. Agradeço a participação de todos, né? Estou vendo alguns nomes aqui que eu conheço, que eu já tive a oportunidade de trabalhar. Obrigado aí pela atenção. Bom, pessoal, o que que a gente vai abordar um pouquinho hoje no webinar, né, nessa solução, para falar um pouco sobre o processo de movimentação, né, de histórico de movimentação de pessoal. Por que que a gente escolheu esse tema? Né? Muito se tem falado, né, de RH digital, de diminuir papel dentro da RH. Isso é um discurso que a gente ouve já há vários anos, isso não é novidade, mas muitas vezes a gente tem dificuldade em fazer isso com o simples, né? Se nós aqui, né, a grande maioria que trabalha com RH, parar para avaliar, né, qual é o tempo, né, o quanto tempo isso leva para a gente conseguir desenvolver lá um processo de movimentação. Eu tenho que ter um formulário padrão, eu tenho que fazer o preenchimento às vezes na mão, ou eu tenho que fazer esse disparo, né, dessas solicitações através de planilha Excel, através de e-mail, mandar isso via Teams, mandar isso via WhatsApp corporativo. Então, a gente sabe que hoje existe uma dificuldade grande nesse gerenciamento. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre um fluxo de movimentação de pessoal. Esse fluxo ele vai abranger, ele vai envolver diversas frentes. Espero que vocês gostem, tá? Eu já vou trocar essa tela que o Guilherme disponibilizou para a gente, vou compartilhar minha área de trabalho. E como nós estamos falando aí de uma plataforma web, né? E ela vai integrar com a administração de pessoal que a gente está acostumado já a utilizar há algum tempo, pode ser que eu precise trocar de tela aí em algumas situações e aí eu vou avisando e vou comunicando vocês aí. E, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, por gentileza, tá? Fiquem à vontade, fiquem à vontade. Pode comunicar essas dúvidas no chat. Vamos tentar aí fazer uma apresentação dinâmica e que todos consigam aí sanar as dúvidas e que eu possa, né, de certa forma, passar aí todo esse conhecimento para vocês. Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu vou compartilhar aqui minha área de trabalho, tá? É que vocês estiverem vendo, por favor, me avisem aí. Gui, tá certinho? Tá conseguindo ver minha tela? Oh, legal, pessoal. Sim. Obrigado aí pelo feedback. Bom, vamos lá. Falando em movimentação de pessoal, o que que a gente entende como movimentação de pessoal? Dentro da Sênior, nós temos diversos históricos, né? Ou seja, um colaborador, quando ele é admitido, durante esse período, né, de meses, anos e décadas, né, que ele vai ficar na empresa, a gente sabe que várias movimentações elas vão acontecer, né? De repente eu estou em um determinado setor e vou para um outro setor, eu fui admitido em um cargo e vou passar por uma promoção, eu vou talvez sair de um posto de trabalho X e ir para um posto de trabalho Y. Então, quando a gente fala de movimentação, a gente está
é, querendo automatizar justamente essas demandas e essas necessidades. E como isso normalmente acontece, né, na maior parte das empresas? A gente tem um formulário onde o gestor responsável por este colaborador, ele preenche esse formulário, então ele vai lá e coloca o nome, Tamires Souza de Lima, do centro de custo 1234, do local RH, né, com a matrícula X, do cargo Y, vai ser necessário ter uma transferência para centro de custo 654321, que é na área financeira. Então, normalmente esse processo ele é feito dessa forma. Alguns vêm automatizando com formulário de forms e tudo mais, mas não existe uma integração nativa com a ferramenta. E para a gente atender essa demanda, o que que nós desenvolvemos, tá? A gente desenvolveu, através da plataforma da Senior, e através da plataforma do BPM, um fluxo que permite os gestores solicitarem todas essas movimentações através de um workflow, através de um fluxo de trabalho automatizado. Tá? E como nós desenvolvemos isso? Dentro da Senior, né, dentro de toda a parte que a gente chama aqui de Senior Flow, existem diversos recursos, e um deles é o recurso do BPM, que é o cockpit, que é todo o processo de workflow da Senior, tá? Então, o que eu vou comentar com vocês aqui, ele é um fluxo de vários fluxos possíveis de trabalho que a gente consegue implementar e a gente consegue desenvolver. Tá legal, Elias. E como que a gente começa? Como que a gente starta esse fluxo? Bom, existem duas formas da gente fazer. A gente consegue liberar um botão, né, para os gestores na página inicial, né, de repente eu posso ir colocar um botão aqui para ele clicar e já abrir esse fluxo de movimentação, ou através do próprio cockpit do BPM da Senior aqui em Central de Tarefas, eu consigo vir aqui e consigo fazer uma nova solicitação. Quando eu abro essa nova solicitação, aqui vão aparecer todos os fluxos que aquele gestor tem acesso, ou seja, tudo aquilo que está liberado para ele. E aí eu tenho aqui a parte de movimentação de pessoal que ele pode escolher e ele pode startar esse processo, tá? Como funciona, né? Ou seja, Elias, como que é a lógica desse fluxo? Como eu comentei com vocês, quando a gente fala de movimentação, existem vários tipos de movimentação. Eu posso movimentar um colaborador de uma filial para outra, de um centro de custo para outro, de um posto de trabalho para outro. Então, é, todas essas opções nós colocamos dentro dessa ferramenta. E como que eu faço para conseguir utilizar, para conseguir startar? Eu acessei a plataforma como um usuário, sendo um usuário de gestor. Automaticamente, a plataforma ela já vai identificar todos os colaboradores que estão abaixo da minha hierarquia. Ou seja, se eu sou responsável e líder de uma determinada área, ele vai trazer para mim, na hora que eu abro aqui a escolha de um colaborador, todos os colaboradores que estão abaixo da minha hierarquia. Então, eu posso, por exemplo, pegar aqui o Roberto Matos para desenvolver aqui uma solicitação para o Roberto Matos. E que é interessante, escolhi o Roberto Matos, todas as informações atuais já vão aparecer. Eu sei que ele é um analista de RH, que ele trabalha na Demonstra Indústria e Comércio Têxtil, e aqui eu tenho todo o histórico atual dele. Qual é a matrícula, qual é a filial atual, o posto de trabalho atual, qual é o local, escala, grupo homogêneo de exposição, que envolve também a parte de segurança, ou seja, ele não precisa se preocupar com nada disso, porque nós já temos essa informação no sistema. A gente precisa saber quem é. O próximo passo, depois de ele ter escolhido o passo um, é o passo 2, que ele precisa escolher quais as movimentações ele gostaria de fazer. Tá legal? E aqui nas movimentações, a gente tem um processo importante. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho a possibilidade de alterar o cargo, de alterar um centro de custo, uma filial, um grupo homogêneo de exposição, um local, posto de trabalho, salário, fazer uma promoção, que aí já envolve salário e cargo junto, ou eu vou transferir ele de cargo
ou de centro de custo e já vou mudar ele de cargo. Então, eu tenho todas essas opções. Eu preciso utilizar todas essas opções? Não. Cada empresa, quando fizer de repente a implementação desse fluxo, tem a opção de escolher quais serão as movimentações que ela vai liberar para que os gestores façam essa movimentação. Eu Elias, vou dar um. desculpa Opa, te interromper. Aumenta um manda, querido. pouquinho a tela, por gentileza. O pessoal do chat aí tá querendo ver um pouquinho Legal, melhor. legal. Estão conseguindo ver melhor, né? Isso, show, obrigado. Legal, obrigado, Gui. Valeu, pessoal. Bom, voltando aqui. Então, assim, existe uma tela de parametrização que permite vocês definirem quais tipos de movimentação a gente vai liberar para o fluxo. Vou dar outro exemplo. Vocês viram que aqui a gente tem um fluxo de posto de trabalho? O que que é o posto de trabalho? O posto de trabalho nada mais é do que a compilação de alguns históricos. Por exemplo, o posto de trabalho de analista de folha de RH é um posto de trabalho que vai contemplar colaboradores que tenham o cargo analista sênior, que sejam do centro de custo 1, 2, 3, 4 e que sejam da filial matriz. O posto de trabalho nada mais é do que uma condensação de vários históricos em um agrupamento. E se vocês estruturarem o posto de trabalho aí na empresa de vocês, vocês vão perceber que existem características deste posto de trabalho. Algumas são características opcionais e algumas são características obrigatórias. Então, a partir do momento que eu escolho um posto de trabalho ou eu faço uma movimentação para determinado posto de trabalho, o que que vai acontecer? Eu automaticamente vou alterar o posto e vou alterar essas características obrigatórias do posto, que podem ser centro de custo, local, GHE. Se isso acontecer, qual é a lógica? Eu precisaria desabilitar. Então, não faz sentido, por exemplo, eu deixar o histórico do centro de custo aberto. Por quê? Porque eu altero o posto de trabalho, eu não altero o centro de custo. Assim como o GHE, não faz sentido eu habilitar aqui o GHE. Por quê? Porque a partir do momento que eu altero o posto de trabalho, eu já altero o GHE. Em resumo, pessoal, aqui vocês conseguem filtrar, habilitar e desabilitar quais as movimentações fazem sentido para a empresa de vocês. E tudo isso através de parâmetros, tá? Ou seja, pela parametrização, vocês têm a opção de escolher num flag se aquele tipo de movimentação ele vai ser habilitado para os teus gestores ou não. Então a gente consegue casar e cada empresa ter aí as tuas movimentações de acordo com a tua política, de acordo com as tuas regras. Legal? Bom, vamos lá. Eu quero fazer uma alteração de um centro de custo. Isto feito, o que que vai acontecer? Automaticamente, a plataforma já vai me habilitar aqui um card para que eu possa escolher para qual é o centro de custo que esse colaborador ele vai ser movimentado. Tá? Se eu vier aqui escolher centro de custo, mas vamos escolher um outro aqui, cargo, o que que ele vai fazer? Ele vai habilitar um card para que eu escolha o novo cargo e um card para que eu escolha aí o novo centro de custo. Ou seja, eu não preciso desenvolver duas solicitações separadas, uma para cargo e uma para centro de custo. Em uma solicitação de movimentação, eu posso escolher tudo aquilo que eu gostaria de movimentar. Ah, eu quero também o grupo homogêneo de exposição. Legal, então eu já vou ter cargo, já vou ter grupo homogêneo de exposição, tá? E vou ter aqui também centro de custo, tá legal? Então, fica de acordo aí com a necessidade e com a demanda que for é, feita para cada processo. Beleza, escolhi aqui uma movimentação de centro de custo para que a gente realize aqui na empresa. Quando eu faço isso e eu clico aqui, aqui vão aparecer todos os centros de custo que estão ativos dentro desta empresa que o colaborador está contratado. Então, eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente faz um cadastro de um centro de custo, a gente tem a opção
de colocar uma data de extinção nesse centro de custo, ou seja, a partir do momento que esse centro de custo ele está extinto, ele automaticamente ele sai aqui da minha relação. Isso só com centro de custo? Não. Isso vai acontecer com cargo, isso vai acontecer com local, isso vai acontecer com posto de trabalho, ou seja, com todos os históricos que a gente precisa a partir de uma base, tá? Então, as movimentações, elas só vão apresentar aqui para a gente aqueles registros que estiverem ativos na data em que a gente estiver fazendo essa movimentação. E como funciona? O gestor ele não vai saber, por exemplo, qual é o código de centro de custo. Ele só sabe a descrição. Então, tudo bem, então se ele vier escrever aqui a descrição, automaticamente vai aparecer. Assim como se ele escrever o código, também vai aparecer. Então, uma das grandes facilidades que a gente tem quando a gente trabalha com uma ferramenta web é o quê? Essa possibilidade de a gente ter essa flexibilidade de pesquisa, né? Para o gestor na ponta, que é o nosso cliente, solicitar a ferramenta, solicitar, né, uma alteração via ferramenta, a gente espera que seja algo fácil, né? Eu fiz três passos até aqui. Eu acessei o fluxo, eu escolhi o colaborador e eu escolhi qual tipo de movimentação que eu quero. Ou seja, basicamente três cliques já me levaram a essa solicitação. E aqui, né, a gente acaba tendo essa necessidade dele precisar saber, né, para onde ele quer movimentar esse colaborador. Depois que ele seleciona, né, qual é o centro de custo, a gente vai ter duas opções aqui, né? Ou seja, por que que essa alteração ela está acontecendo? Tá? Então, vamos colocar aqui um motivo. E além do motivo, qual que é a sugestão? Ou seja, para quando que eu pretendo fazer essa movimentação? Então, como nós estamos agora, né, no final do mês de outubro, estamos aí prestes a fechar a folha de outubro. Então, nós vamos efetivar isso a partir de novembro. Ou, Elias, ainda dá tempo, a gente pode colocar já para outubro para a gente poder fazer essa informação. Pô, mas eu tive aqui uma mensagem, ó. A efetivação ela não pode ser retroativa. Por que que isso acontece? Dentro da implementação, existem alguns parâmetros que a gente consegue delimitar esse fluxo. Por exemplo, se eu falar que eu não posso fazer uma efetivação com data retroativa à data de hoje, significa que as solicitações elas só podem acontecer para datas futuras. Então, isso está parametrizado. Uma outra coisa, Elias, eu só altero, todas as solicitações vão para o mês seguinte que vierem para mim até o dia 20 de cada mês. Consigo fazer isso? Consigo também. Então, tudo isso a gente consegue já parametrizar para que atente aí às necessidades das políticas que vocês criaram, tá? Beleza, isto feito, eu já vim aqui, coloquei a sugestão de efetivação e automaticamente eu venho e posso escrever aqui alguma observação. Feito, fiz a minha observação, agora eu posso encaminhar esse fluxo para uma aprovação. Legal, vou mandar isso para uma aprovação, mas qual que é o fluxo? Como que isso vai navegar? Para quem que vai? De onde isso vem? Dentro do padrão aqui, pessoal, o que que nós desenvolvemos, tá? A gente fez um fluxo onde a gente tentou pegar ali o que mais a gente entende que é o padrão dentro das empresas, tá? Primeiro, toda essa solicitação, ela vai partir normalmente de um gestor, de um gerente, de um responsável pela equipe. Então, a primeira etapa desse processo, ele vai nascer aqui. Uma vez que eu já fiz essa solicitação, eu mando isso para um especialista do RH. Então vamos pensar, é alguém do departamento pessoal, é uma BP, de repente ela cuida de determinada parte ali da organização, né? Eu vou mandar primeiro para um especialista dentro do RH. Esse especialista aprovando, eu vou mandar isso para uma área de remuneração.
E aqui que a gente começa aí as brincadeiras, tá? Esse fluxo, que nem eu comentei com vocês, é um fluxo padrão, ou seja, é um plug and play, onde adquirindo, né, essa funcionalidade, a gente vai colocar ele exatamente do jeito que está aqui. Porém, a gente sabe que cada cliente tem a tua especificidade, né? Tem a tua política, tem as tuas regras de validação. Então, vamos imaginar que tudo aquilo que precise alterar centro de custo, eu preciso encaminhar para remuneração, porque a área de remuneração é a área responsável por validar a questão de quadro de vagas, se eu tenho ou não vaga aberta para aquele determinado centro de custo. Então, a partir do momento que o RH olhou, viu que estava tudo certo, manda para a remuneração, para que a área de remuneração valide aí esse quadro de vagas. Legal. É um fluxo que vai fazer uma movimentação de cargo. Ou seja, eu vou sair do cargo analista de RH e vou para um cargo de gerente de logística. Quando eu faço isso, eu tenho que passar talvez por uma avaliação médica por conta do PCMSO e realizar alguns exames específicos de mudança de função dentro da área de medicina. E se isso acontece, eu tenho que encaminhar para a minha área de medicina, para que a minha área de medicina valide esse ASA, valide essa movimentação de mudança de função e dê o ok para que o processo possa seguir. Legal? Medicina aprovou. Isso vai para a área de gente de gestão, do departamento pessoal, para que haja a efetivação. O que que é a efetivação? Efetivação nada mais é do que eu vou pegar todos esses históricos que foram solicitados e vou efetivar dentro da ferramenta. Então, se eu entrar dentro do módulo de administração de pessoal, os históricos que foram aprovados aqui, eles automaticamente estarão liberados lá. Então, pessoal, vocês perceberam que eu fiz aqui um fluxo dentro de uma lógica padrão, dentro de do que é mais comum a gente vê no mercado. Mas pode ser que vocês me falem o seguinte, ó, aqui nós não temos esse controle de quadro de vagas vinculado a centro de custo. Então, na minha empresa, Elias, eu não preciso que a remuneração esteja envolvida nesta etapa do processo. Ok. A gente consegue vir aqui, a gente consegue fazer um ajuste, uma adaptação desse fluxo para a tua empresa. Elias, a especialista não entra nessa primeira etapa, ela vai só entrar lá no final, porque ela é quem efetiva. Tudo bem, a gente consegue fazer essa movimentação. Mas o que que é interessante mostrar aqui para vocês? Que o fluxo em si, ele é adaptável, a gente consegue adaptar para cada empresa e não existe uma trava, né? O que realmente for necessário, a gente consegue adaptar essa ferramenta e consegue entregar de acordo com essa necessidade de vocês. Legal? E todas as etapas, elas têm a possibilidade de reprovar, ou seja, ele não aprovou por conta de N situações que podem vir a acontecer, e também a gente pode solicitar uma revisão para o solicitante em todas as etapas. Vamos imaginar que eu estou fazendo aqui uma solicitação de aumento salarial, só que eu fiz uma análise e esse colaborador, do último aumento que ele teve, passaram-se apenas 5 meses. E de acordo com a nossa política, os aumentos eles só podem acontecer no mínimo com 6 meses de intervalo entre um e outro. Então pode ser que eu precise solicitar uma revisão para que a data, talvez, de efetivação daquele histórico aconteça somente no mês de dezembro, mês de janeiro. Então, todas as etapas elas podem acontecer. Tranquilo até aqui, pessoal? Bom, vamos voltar aqui, tá? Fiz a minha solicitação e aí automaticamente eu vou disparar para que o RH faça a aprovação. Fiz isso, automaticamente, pessoal, como eu ia fazer o webinar aqui, eu já coloquei o meu usuário como responsável por cada uma das etapas, mas enfim, o que que vai acontecer? O próximo aprovador da etapa daquele fluxo, ele recebe uma notificação através do e-mail e através aqui das notificações da plataforma. E aí ele precisaria vir aqui, clicar naquela solicitação
E quando ele clica naquela solicitação, o que que vai aparecer para ele? Vai aparecer o fluxo de solicitação, ou seja, aquilo que foi solicitado. E aqui, ó, nos detalhes da tarefa, tem exatamente qual tipo de tarefa, tá vendo? É uma tarefa de movimentação, é uma tarefa que foi criada às 10h29, é uma tarefa que não tem anexo, é uma tarefa que foi criada pelo usuário sênior e aqui tem a data, e aí eu consigo colocar observações. E aqui ele traz para a gente exatamente aquilo que foi solicitado, tá vendo? Foi solicitada uma alteração de centro de custo para o Roberto Matos, e essas são as informações. O que que é interessante, pessoal, a gente falar também. Vocês viram que aqui a gente só colocou quatro campos, ó. Qual é o centro de custo, o porquê que essa alteração está sendo feita, uma possível data de sugestão para a efetivação desse fluxo e um campo de observações. Porém, dependendo da, da etapa, pode ser que vocês queiram ocultar determinados campos, pode ser que vocês queiram deixar aquele campo obrigatório, e pode ser que vocês queiram deixar, de repente, aquele campo opcional. Isso também é permitido a gente fazer nesse fluxo. Por que que eu estou falando isso? Vamos imaginar que eu estou desenvolvendo um fluxo de promoção, que ele vai envolver cargo e vai envolver salário, legal? E uma das etapas que ele vai precisar passar é pela área de medicina. Só que nessa etapa de medicina, ele não vai poder enxergar qual é o salário desse colaborador. Ele só vai poder enxergar qual é o cargo. Então, a gente consegue configurar pelos parâmetros disponíveis da solução em que etapa, quais campos serão obrigatórios, serão visíveis, né? Ele vai conseguir enxergar, e quais campos serão opcionais. Isso também, no padrão, eu não preciso de nenhum tipo de customização, eu consigo ajustar a minha ferramenta, ou seja, eu consigo envolver a área de medicina no processo e, envolvendo a área de medicina, eu consigo ocultar aquilo que ela não poderia enxergar, que ela não poderia visualizar. Legal? Bom, eu estou numa etapa aqui de especialista, a minha possibilidade aqui é assumir a tarefa, e uma vez que eu assumo essa tarefa, eu saio da responsabilidade do grupo especialista e eu coloco aqui um usuário específico responsável por aquilo. Detalhe: a edição das informações que foram solicitadas é o que eu comentei. Vocês podem definir em cada etapa quem vai poder alterar e o que vai poder alterar. Então, por mais que quem fez a solicitação colocou uma data aqui de sugestão de efetivação, quem estiver fazendo a aprovação tem total autonomia de vir aqui e fazer um ajuste. Por exemplo, pô, eu estou mudando de centro de custo não é por conta de um acordo salarial, é por conta de uma reestruturação. Tá vendo, ó? Então, eu mudei aqui, ó, só vou dar um zoom para vocês conseguirem enxergar melhor. Então, eu mudei aqui um motivo de alteração que não era um motivo que fazia sentido. Tá? Da mesma forma, de repente ele colocou um centro de custo aqui, né, de contas a receber, só que não é esse centro de custo de contas a receber. É um centro de custo de tesouraria. Eu, como RH, como especialista, tenho autonomia de encaminhar ali para o posto de trabalho correto, para o cargo correto. A gente sabe que isso é raro, eles colocarem centro de custo, né, e posto de trabalho diferente, mas acontece sempre, né? É raro, mas acontece sempre. Então a gente, enquanto RH, a gente tem essa autonomia. É isto feito, né? Validei aqui a alteração, eu posso tomar alguma dessas ações, né? Aprovar o fluxo, reprovar ou, de repente, devolver isso lá pro requisitante para ele aprovar. E aí eu venho e encaminho aí para a próxima etapa, para o próximo responsável, tá? Eu, como estou com todos os acessos, tudo vai e volta para mim. Mas o que que é interessante? Quem ainda não conhece aqui a ferramenta, tá? Eu não sei se vocês perceberam, mas quando eu estou durante o processo de execução,
a etapa da qual se encontra aquele fluxo de trabalho, ele fica destacado aqui na abinha andamento do processo, tá vendo? Então eu sei que ele já passou pela solicitação, já passou pelo especialista, está com o responsável da área de remuneração, e aí tem mais duas etapas aí que ele pode encaminhar. Então eu só vou vir aqui e assumir a tarefa, aprovar, só para a gente finalizar esse cara aí. E enviei isso daqui. Mais uma vez, eu, como responsável da área de medicina, posso assumir a tarefa. Pessoal, ele tá meio que repetitivo assim, porque eu tô com todas as responsabilidades, tá? Mas que nem eu comentei com vocês, existe a possibilidade de a gente ajustar, diminuir, deixar algo mais enxuto, deixar algo mais automatizado. Então, para cada empresa aí, a gente consegue adaptar aí a necessidade. E por fim, eu estou agora como gente de gestão aqui, o responsável aí pela efetivação, tá vendo? Estou na última etapa do processo. Como responsável pela última etapa do processo, eu consigo também assumir essa responsabilidade e consigo tomar a minha decisão, tá? Eu vou aprovar para a gente olhar esse histórico aqui, matrícula 11, né? A gente olhar esse histórico dentro do administração de pessoal da SEMI. Fiz, fui o responsável, automaticamente o, o solicitante ele vai receber esse e-mail, tá vendo? Dizendo que a solicitação que ele abriu foi finalizada, está tudo certo. E a gente, enquanto RH, pessoal, só vou pedir uma gentileza. Vocês estão vendo a tela do administração de pessoal? Dá um joinha para mim, só para confirmar se eu estou conseguindo compartilhar corretamente. Ah, legal, pessoal, obrigado. Bom, se eu vier aqui em colaboradores, história, centro de custo, então vamos pegar aqui o centro de custo do Roberto. Ó, que legal. A partir de 1/11/2025, ele já está na tesouraria. Ou seja, a gente conseguiu mostrar para vocês a solicitação acontecendo, as aprovações acontecendo via sistema, e automaticamente aí é, quando finalizado, isso já aparece no administração de pessoal. Então, isso vai acontecer, pessoal, para todos os históricos. Então, se eu vier trabalhar com uma solicitação de posto de trabalho, ele vai atualizar o posto de trabalho. Se eu fizer a mesma coisa com o histórico de cargo, ele também já vai atualizar o cargo. Se eu trabalhar, por exemplo, com a parte de GHE, que é a equipe da área de segurança do trabalho, a lógica vai ser exatamente a mesma, o GHE dele vai ser atualizado. Então, o que eu queria mostrar para vocês é exatamente isso, né? Ou seja, a gente tira o papel, né, deixa eu minimizar aqui. A gente tira o papel, né, do processo e a gente acaba utilizando tudo via plataforma, tá legal? E aí, pensando em plataforma, pensando em sistematização, eu acho que isso é um fluxo simples, não é um fluxo complexo, mas que se a gente for parar para avaliar, boa parte do nosso trabalho é gerenciar esse processo. O que que é interessante nisso? Vamos pegar indústrias que trabalham aí 24 horas por dia, né? Você vai ter gestor que trabalha de madrugada, que às vezes ele consegue ali uma folguinha ali às 2, 3 horas da manhã, quando a produção está rolando tudo certinho, e é ali que ele vai parar para poder preencher o papel, ele vai fazer tudo. Então, se eu tenho uma plataforma que é 24/7, que ele vai poder se utilizar, é uma espécie de apoio que o RH também está dando aí para essa equipe, né? Ou seja, em qualquer momento, em qualquer hora, ele vai ter autonomia em fazer análise da equipe dele, em fazer essas movimentações. Então, a gente
pensou nesse fluxo justamente para isso, entendeu? Para a gente poder oferecer para os nossos clientes, que são os gestores, né, que são responsáveis aí por essa solicitação, essa automação. Eu tenho registrado num único local todas as minhas solicitações. E aí eu consigo fazer um gerenciamento em cima disso, né? Eu consigo vir aqui, ó, né, na parte de gestão e consigo olhar tudo aquilo que foi tratado, por exemplo, no processo de movimentação. Tem tudo aqui que aconteceu. Ou seja, desde lá de agosto de 2023, ó, todas as movimentações que ocorreram. Lembrando que é uma base de testes nossa, tá, pessoal? Então, a gente tem como fazer a gestão de tudo e transformar aí o RH cada vez mais digital. Tranquilo, pessoal? Queria ouvir de vocês aí o que vocês acharam, ouvir de vocês se vocês ficaram com alguma dúvida, né? O que eu posso contribuir aí? Vamos trocar figurinha, ver o que vocês acharam, o que vocês acham que precisa melhorar. Oportunidade aí da gente ter aí esse bate-papo aí. Show demais, Elias. Parabéns pela apresentação. Acho que o Valeu. chat agora está se movimentando, o pessoal perdeu a timidez, já está mandando algumas perguntas. Eu vou compartilhar aqui a tela novamente, mas já tenho aqui algumas perguntas, eu vou seguir a ordem, tá É, bom? legal, vou parar aqui. Já tentei abrir aqui o chat, mas estou meio perdido. Legal. Consegue puxar a tela, Gui, por favor? Sigo. Só um instante. Estão vendo aí? É, ô, Diogo, valeu, meu amigo. Maravilha. Bom, vamos lá, vou seguir aqui. Elias, é possível delimitar o período da solicitação por conta do fechamento da folha? Sim, o que eu comentei com vocês, a gente consegue colocar uma trava dentro dos parâmetros, tá? Dentro da parametrização, a gente consegue delimitar, por exemplo, até dia 20 vão entrar todas as solicitações de outubro. A partir do dia 21 só vai cair lá para novembro, entendeu? Dá para a gente colocar essa trava assim, tá? Isso é padrão, inclusive, do produto. Perfeito. E além disso, tem uma outra questão aqui. Existem alguns campos de controle específicos na solicitação de movimentação. É possível incluir esses campos no fluxo? Tá. Se eu entendi o seguinte, né? Ou seja, vocês, além dos campos padrões que a gente mostrou, existem novos campos que vocês gostariam de colocar no controle. Sim, Exato. pessoal, tá? Que nem eu comentei, o produto ele vem dentro de um padrão, né? Ou seja, dentro daquele bloco lá onde eu faço ali um bem simples e que a ferramenta tem. Porém, a gente consegue incluir campos, a gente consegue incluir anexos, se for o caso, dá realmente para a gente adaptar de acordo com cada necessidade. Perfeito, show demais. Eu tô com outro questionamento aqui do Gustavo. Elias, conseguimos puxar o histórico de aprovações de cada etapa em CSV, por exemplo, para entender quanto tempo a solicitação ficou parada em cada área? O que acontece? Como o cockpit é todo da Senior, todas as movimentações elas ficam no banco de dados da Senior. Existe um como é que eu posso falar? Um processo de visões dinâmica, onde os relatórios das solicitações elas são possíveis de serem extraídas, tá? É possível, tá? A Sênior tem esse recurso de visão dinâmica, mas a gente precisaria montar. E aí eu acho até essa sua pergunta extremamente interessante, né? De repente o cara fala assim, pô, tá parado com o gerente, fica parado com o gerente ali, 90% da trave é quando cai ali na mão dele. Então, respondendo a tua pergunta, sim, tá? A gente consegue ter, não dentro do padrão do que a Sênior disponibiliza, né? Porque eu não sei se vocês perceberam, a Sênior tem o cockpit do BPM, Central de Tarefas. O que nós desenvolvemos foi a automação de um fluxo disponibilizando dentro desse cockpit. E quem faz o gerenciamento dessas etapas, de quanto tempo ficou em cada uma, é o banco de dados padrão da plataforma da Sênior, do painel de gestão, e que ela disponibiliza através aí das visões dinâmicas.
Show demais. E aqui eu tenho basicamente duas perguntas que eu acredito que sejam a mesma, mas o fluxo de aprovação da empresa é diferente do que você apresentou. Existe uma forma de pedir um orçamento desse ajuste? Sim, sim. Acho que até a Cláudia mandou aqui, né? Conseguimos customizar. Exato. Sim. Sim, conseguimos fazer, tá? Isso para a gente, inclusive, é comum. Né? Depois, se vocês puderem entrar em contato com o Guilherme, vocês vão ver que, assim, o fluxo em si, ele é bem simples e até o valor de implementação, ele é bem simples. Por quê? Porque a gente quis desenvolver algo onde a gente tenha um ponto de partida e, dali, a gente fazer somente aquilo que é específico para cada empresa. A gente não queria desenvolver um fluxo para cada empresa de acordo. Não, vamos desenvolver um fluxo onde a maioria das empresas ela tem a mesma lógica e aquilo que for específico a gente consegue personalizar, entendeu? Perfeito. Tenho mais algumas perguntas aqui, pessoal. Se vocês quiserem já ir escrevendo aqui no chat. Elias, essas alterações também vão gerar os arquivos do e-social? O que acontece é, como a gente faz todas essas alterações e a gente alimenta a administração de pessoal, da mesma forma que você entra na mão na administração de pessoal e faz ali a tua inserção e ele gera os arquivos do e-social, essas movimentações elas vão seguir a mesma lógica, né? Ou seja, como se eu estivesse entrando lá manualmente, fazendo uma alteração de um histórico. Quando forem gerados lá os arquivos do e-social, elas serão consideradas lá nos arquivos, tá? Show demais. Elias, tenho mais duas perguntas aqui. A Luciane perguntou qual a diferença do Lobby Movimentação com o módulo do Sênior de remuneração. Boa pergunta. O que que o módulo de remuneração ele tem? O módulo de remuneração ele é muito mais completo. Por quê? Porque lá a gente vai ter todos os detalhamentos da política salarial. Então lá você consegue delimitar quais os aumentos podem acontecer, em que tempo esses aumentos podem acontecer. Você consegue parametrizar em níveis hierárquicos que vão acontecer esses aumentos. Você consegue trabalhar com os escalonamentos desses aumentos. Então, assim, o processo da sênior, ele é muito mais completo. Ele faz realmente uma gestão do fluxo de salário e ele valida toda a política salarial. Tá? A política salarial é o que eu comentei com vocês. Ah, se de repente eu tive um aumento espontâneo no período de 12 meses, eu não posso solicitar novamente. Eu só posso dar um aumento que atinja até o limite de 15% de aumento, e aí, se eu tiver um aumento maior do que esse percentual de 15%, eu vou escalonar isso em duas, três vezes, até eu chegar no nível da minha faixa salarial. Ah, eu vou validar a minha faixa salarial, eu não posso movimentar ninguém horizontalmente, se eu desobedecer os meus níveis salariais, entendeu? Então, o módulo de remuneração é um módulo extremamente completo, que ele tem uma série de validações que o nosso fluxo, quando a gente clica ali no botãozinho salário, ele não tem. Então, o nosso fluxo ele é muito mais simples, tá? Muito mais barato também. E pensando em processo, essas análises, essas validações, elas ficam a cargo do analista de remuneração. Já quando a gente parte para a ferramenta de remuneração, isso ele já consegue fazer algumas validações automatizadas e você não deixa seguir essa solicitação se não passar pela política salarial, tá? Então, é uma ferramenta muito mais completa aí com várias validações que a nossa ferramenta ela não tem, tá? A nossa ferramenta é justamente para ter algo mais simples, né? Eu não tenho, Elias, gestão de remuneração, a gente não vai implementar nesse primeiro momento. Bom, o fluxo de movimentação é um fluxo que existe, a gente pode tirar do papel e a mesma validação que você faria numa planilha Excel, num e-mail ou até mesmo por um papel, você vai conseguir fazer ali no nosso fluxo. Que mais, Gui? Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui. O fluxo direciona o usuário para fazer escolhas certas? Por exemplo, se vai trocar o centro de custo, provavelmente irá trocar também o gestor na hierarquia. O que que acontece? A gente não colocou nenhum tipo de aprovação hierárquica nesse fluxo. Mas assim, Glaucia, eu consigo, né? Vamos imaginar o seguinte, eu tô tirando alguém ali do forno e tô colocando alguém ali na parte de escolha, tá?
O forno, eu tenho um determinado gerente, e lá em escolha eu vou ter outro gerente. Ou no Silk Screen eu vou ter outro gerente. Se você falar para mim, eu quero aprovação do gerente que está recebendo esse colaborador, a gente consegue fazer essa movimentação, ou seja, colocar no fluxo uma aprovação hierárquica que vá obedecer o encaminhamento de acordo com o novo gerente daquele posto de trabalho, entendeu? Isso a gente consegue fazer. Como no nosso fluxo ele vem solicitação, remuneração, medicina, a maior parte das aprovações ali só acontecem dentro do RH. Mas se você falar para mim, não, eu gostaria de uma aprovação hierárquica que, sei lá, tô tirando o cara do BDRV e tô jogando para uma outra área lá, eu consigo fazer, tá? Eu consigo colocar essas duas aprovações e até no nível que vocês quiserem aí, tá? Isso é possível. E a gente já automatiza, né? Vamos pensar que isso, né, você não vai precisar direcionar manualmente. A gente consegue direcionar de forma automatizada, que aí ele não precisa nem fazer as escolhas, ele direciona já. Perfeito, Elias. Acho que a gente já está chegando no final aí das perguntas, né? Tenho mais duas aqui do chat e uma que eu recebi aqui por WhatsApp. Vou unificar aqui essas perguntas. Conseguimos customizar o fluxo de aprovação? Outra pergunta: caso o aprovador esteja afastado, é possível encaminhar para outro aprovador? Sim, essa primeira a gente já respondeu, né? Que dá para a gente Exato. personalizar, sim, tranquilo. Sim, dentro do cockpit de gestão, vamos imaginar que eu mandei ali para o Guilherme fazer a aprovação. Só que o Guilherme, ele tá de férias, então ele vai demorar 20 dias aí para voltar. Eu, enquanto administrador da ferramenta, eu consigo movimentar. Então, eu consigo tirar do Guilherme e colocar ali para o Rafael, que é o substituto ali das atribuições do Guilherme, para que ele consiga fazer essa aprovação. Perfeito. Mais duas perguntinhas. Será considerado uma customização ou conseguimos fazer essa alteração pela plataforma? O que que a gente fez? Assim, a gente tentou colocar o máximo de parâmetros possíveis, né? Que nem eu comentei. Tem parâmetro lá para você escolher a data que você quer travar, tem parâmetro para você escolher quais os campos estão disponíveis. Então, assim, a gente conseguiu colocar muito parâmetro dentro da solução. Agora, dependendo da movimentação, aí a gente precisa considerar realmente uma adaptação. Por quê? Porque a gente vai adaptar esse fluxo e vai publicar esse fluxo especificamente para a tua empresa. Então, aquele fluxo ele vai ser exclusivo. Como todo o fluxo ele é disponibilizado na web, então vocês não precisam disponibilizar servidor, ambiente físico para a gente implementar, ou seja, isso vai estar na web. Se é um fluxo padrão, todos os clientes utilizam aquele mesmo fluxo. Se eu estiver fazendo uma adaptação, o que que eu faço? Eu crio um fluxo apartado específico para a tua necessidade. Então, sim, a gente precisaria fazer um ajuste aí, uma adaptação. Excelente, Elias. E a última pergunta, não menos importante: caso o cargo que o gestor precise alterar não esteja cadastrado no sistema, como podemos Como fazer? podemos dizer? Então, foi que nem eu comentei, né? Ele puxa toda a base de cadastro do sistema, né? Então, ou seja, eu preciso que tudo isso esteja no sistema. Porém, o que que nós fizemos nesses casos em específico, tá? A gente criou um cargo genérico, com uma descrição genérica, e aí o próprio gestor, ele colocou nas observações quais as necessidades que ele tinha, né? De repente, vamos imaginar que ele tinha ali um determinado cargo que só tinha como júnior, ele precisava daquele mesmo cargo como pleno ou como sênior, e esse cargo ainda não existia na plataforma. Então, ele consegue abrir uma solicitação com cargo genérico, e dentro das observações ele escreve aquilo que ele deseja. Nós, enquanto RH, remuneração, vamos fazer o quê? A gente vai criar aquele cargo, tabular, amarrar com a tabela salarial, colocar todas as descrições, e no momento que a gente vai aprovar para o próximo nível, a gente edita e seleciona aquele cargo recém-criado. Então, a gente não impede ele de fazer essa solicitação no sistema, porém, o RH vai ter um passo aí antes de sanar essa base de dados antes de continuar a aprovação desse fluxo. Perfeito, Elias. E acabou surgindo aqui mais uma pergunta do Anderson. Existem níveis que permitem abrir uma solicitação? Por exemplo, uma analista não consegue abrir uma solicitação?
Boa pergunta, Anderson. Como que nós fizemos, tá? Primeiro que assim, esse fluxo, você vai precisar liberar ele dentro da plataforma para determinados papéis. Então, vamos imaginar que se ele não tiver num papel, talvez ali de liderança, você não consegue liberar ele para ele fazer. Mas vamos imaginar que esse analista ele esteja num papel ali de liderança, mas ele é um analista e você quer bloquear, tá? Quando a gente pensa na hierarquia, lá na hierarquia de postos de trabalho, eu só consigo fazer a solicitação se eu tiver colaboradores abaixo da minha hierarquia. Então, se porventura você colocou esse analista e abaixo dele você colocou auxiliar e assistentes pensando numa hierarquia, sim, ele vai ter acesso a ter essa solicitação. Agora, sim, eu não imagino que talvez dentro da tua estrutura você tenha auxiliares e assistentes abaixo de um analista. Provavelmente você vai ter toda essa equipe abaixo ali de um gerente, de um supervisor, de um coordenador. Então, eu acho que dá para, do jeito que a gente fez, a gente consegue casar. Agora, se tiver algo bem específico, na tua empresa, Anderson, chama a gente troca uma ideia, mas eu acho que da forma que a gente fez em papéis e respeitando a hierarquia, a gente consegue matar 99% aí dessa dificuldade de acesso. Exato, acho que o questionamento dele foi pela questão de a pessoa própria se movimentar, tá, Elias? Ah, não, isso a gente já cortou, entendeu? Pode ficar tranquilo, que ele não vai se enxergar. Então, como a gente já tem o usuário amarrado ao colaborador, nessa movimentação ele não vai poder se enxergar aí, não. Ele não vai conseguir solicitar um aumento para ele mesmo aí. Valeu, Deu Anderson. uma Obrigado pela travadinha, pergunta, meu pessoal. amigo. Vocês estão me ouvindo ainda? Dê um joinha ali se vocês estão me ouvindo ainda. Eu te ouço. Voltou. Maravilha, pessoal. Tô olhando aqui. Acho que não temos mais perguntas no chat. Então, queria agradecer a todos que estiveram presentes nessa manhã de quinta-feira. Elias, parabéns pela apresentação. Obrigado, Guilherme. Muito obrigado aí por compartilhar o conhecimento e apresentar o Lobby Movimentação. Eu queria também, além de falar um pouquinho, né, sobre tudo isso que a gente comentou, além dessa webinar que nós estamos apresentando, eu sempre gosto de reforçar que vocês podem conhecer mais soluções que nós temos disponíveis aqui no nosso marketplace. Então, isso é bem legal, porque aqui a gente tem automatização de diversas rotinas que podem auxiliar vocês no dia a dia, né? E tornar aí um RH mais estratégico, fazer com que vocês não percam tempo com tarefas manuais e foquem no que realmente importa, tá? Além disso, vou deixar aqui então o nosso QR Code. Caso vocês demonstrem interesse aí, façam a leitura desse QR Code, levante a mão que nós fazemos aí um novo bate-papo e apresentamos a solução aí personalizada para cada um de vocês, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Uma excelente quinta-feira. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Grande abraço a todos. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Bom trabalho. Valeu. Bom trabalho.